Olá, galerinha do oitavo ano! E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando aí, porque o coronavírus não é brincadeira e está ainda na ativa, e vamos se cuidar, né? Então, a mensagem de hoje, vamos dar início aí à nossa aula de geografia. A mensagem que eu deixo hoje é que vocês continuem com o foco aí, certo? Para conseguir um sucesso. Então, quem está acompanhando todas as aulas de todos os professores está tendo sucesso, façam todas as atividades, minha gente. Os professores estão precisando que vocês colaborem com essas atividades, porque tem muita gente faltando atividade. Então, precisamos sim, né, dessa devolutiva de vocês, porque se vocês não fizerem atividade, as coisas se complicam. Então, para quem não me conhece, sou professora de geografia, meu nome é Isana, certo? Sou professora aí de vocês. Então, tem uma galerinha já vem acompanhando aí pelo canal do YouTube e já me conhece, outras pessoas estão chegando agora. Então, vamos lá, vamos com tudo, vamos que vamos para mais uma aula de geografia. Então, vocês estão recebendo aí o livro novo, né? Que coisa boa. Então, quem está já com o livro, quem está com material aí, nossa aula de hoje vai ser da página 12 até a página 18. Nós vamos dar uma introdução aí falando um pouquinho sobre geopolítica. O que é essa geopolítica? Está aqui o conceito no slide de vocês, a compreensão das relações entre o poder político e o espaço geográfico. Preocupadas com o quê? Com as estratégias de política de dominação. Tem geopolítica, certo? E aí fala sobre as relações do político, poder político no geral, poder político e o espaço geográfico, essa inter-relação entre os dois. E aqui nós temos alguns conceitos, né? Então, para promover, né, essas relações sociais e política entre os seres humanos e, consequentemente, entre as nações, nós temos conceitos que ajudam bastante no nosso dia a dia. Então, poder, o que é esse conceito de poder? É essa capacidade de produzir efeitos sobre o outro, indivíduo, a comunidade ou instituição. O objetivo do poder é a dominação sobre os homens e os recursos. Tríade do poder. Qual é essa tríade de poder? População, território e recursos. Essa é a tríade do poder. Então, é a base desse poder: população, território e recursos. Poder político legítimo, revestido de certo grau de consenso da sociedade. São alguns conceitos básicos, certo? Então, território, definido como espaço sobre o qual se exerce soberania do Estado. Povo é o conjunto dos cidadãos de um país, ou seja, as pessoas que estão vinculadas a um determinado regime jurídico, a um Estado. Um povo está normalmente associado a uma nação e pode ser constituído por diferentes etnias. Nação, conceito de nação. O termo nação pode ser definido como um coletivo humano com características comuns, com língua e religião. Os membros dessa coletividade estão ligados por laços históricos, étnicos e cultural. Então, o território, resumindo, o território é um espaço, certo, definido, delimitado. O povo, o conjunto de pessoas, de cidadãos de um país, certo? As pessoas que estão ali vinculadas àquele país. E nação é esse termo do coletivo, nação humana, certo? Como diz assim, a nação brasileira. Então, o coletivo, todo mundo junto, né? Que tem características comuns. Então, a nação brasileira fala a mesma língua, que é o quê? O português, certo? Ok? Ficou claro? Vamos lá. Então, há outro resumozinho, né, que é como se fosse um mapa mental, acredito que vocês conhecem. Então, nação é uma sociedade natural de pessoas dentro de um território, da mesma origem, costumes, língua, comunhão de vida. Nações semelhantes do Estado e a sociedade e união de indivíduos com objetivo comum. Como eu já falei, né, bem claro, esse é o conceito. Então, reunião de pessoas, geralmente do mesmo grupo étnico, que falam o mesmo idioma e têm os mesmos costumes, formando assim um povo que se mantém unido pelos mesmos hábitos, tradições, religiões, língua, consciência nacional, a nação preexistente sem qualquer espécie de organização legal.
é uma substância humana que forma o Estado. Assim, o Estado atua em nome da nação, em seus interesses, ou seja, pelo bem-estar, sua honra, sua independência e prosperidade. Então, observe aí, nação é esse conjunto de pessoas, né, dentro de um território, que existe um Estado, né, existe pessoas que buscam igualdade para todos, que buscam seus direitos. E a nação, é esse grupo que tem costumes, né, formado por características comuns a todos, a tradições, costumes, hábitos, línguas faladas, certo? Então, aqui, dando continuidade nos conceitos, e aí nós vamos para o conceito de país. Então, país, como nós podemos definir como um território politicamente delimitado, certo? Que é delimitado, uma área delimitada. Por exemplo, o Brasil existe uma área delimitada, certo? Um território politicamente delimitado. Existe unidade político-administrativa, certo? Existe os governantes, existe o presidente, existe uma moeda própria, existe um reconhecimento internacional, certo? Existe uma comunidade histórica, existe toda uma história aí, existe culturas comuns. Então, todo país tem um Estado constituído, que exerce soberania perante outros países, certo? Estado é uma forma como a sociedade se organiza politicamente e é ordenadamente jurídico, que regula as convivências dos habitantes de um país. O governo é a forma como as instituições políticas e administrativas do país produzem as leis. Poder legislativo coloca as leis em prática, poder executivo. Então, poder legislativo, eles produzem as leis. Poder executivo, eles colocam as leis em prática, e poder judiciário garante aí a execução. Mas, primeiramente, nós temos aí o governo, que, né, a base para que essa lei seja colocada em prática. E, além de tudo, nós temos também as Forças Armadas. Que são as Forças Armadas? Essa organização que é responsável pela defesa do território, certo? Então, as Forças Armadas, ela busca essa defesa do território. O Estado soberano é aquele que não tem de reconhecer nenhum poder superior a ele. Uma nação pode constituir um Estado soberano quando ela ocupa um território e se organiza politicamente, denominado de Estado-nação. Então, o Estado-nação, ela abrange, né, essas questões de não precisa, né, de reconhecer nenhum poder superior a ele. Vamos às características de conceitos de Estado, né? E aí o povo é o conjunto dos cidadãos de um país, ou seja, as pessoas que estão vinculadas a um determinado regime jurídico. O território, a área delimitada sobre a posse de um indivíduo ou de uma coletividade. O governo, a instância máxima de administração, geralmente reconhecida como de liderança de um Estado ou de uma nação, como eu falei para vocês, de um Estado existem os governantes estaduais, certo? Do nosso país, do nosso Brasil, existe o governante, que é o presidente, né? Então, nós temos nos municípios, existem os governantes municipais, que são os prefeitos. Então, o povo, observem no mapa esse conjunto de pessoas submetidas à ordem jurídica estatal, que compreende o nacional, residente e o que está fora dele. Elementos material, espacial ou físico do Estado compreende a superfície do solo que o Estado ocupa, seu mar territorial, seu espaço aéreo, navio, aeronave, embaixadas, consulados fictos, espécies e estados. Então, nós temos aí unitário ou simples e nós temos o composto. Então, ela é dividida em unitário e simples, existe apenas uma fonte de direito no âmbito nacional, e o composto, a reunião de vários Estados-membros que formam a federação. Então, aí, essas várias formas, como eu falei, existe federal, estadual e municipal. Como eu falei, federal, governante federal é quem? Presidente. O governante estadual é o governador, e o governante municipal são os prefeitos. Passando. Resumindo, povo, mais cultura, mais território, igual a nação.
Nação mais governo igual o quê? Estado-nação, que se fragmenta em país e Estado. Beleza? Resumido, viu? Bem básico, bem resumidinho. Organizações supranacionais, né? Qual é a finalidade dessas organizações? Né? É concretizar um mínimo entendimento entre os Estados. Então, uma vez aceita a ideia da associação, o Estado se obriga a acatar as decisões colegiadas pronunciadas pela organização. Então, essas organizações supranacionais são grupos, certo, que discutem ideias, né, dos Estados em comum a todos, mas aí cabe ao Estado aceitar ou não, se ele se adequar a essas organizações, se ele se associar a essas organizações, ele acaba tendo essa necessidade, certo, de acatar essas decisões, mas nem todos os estados, eles se associam. Os estados somente se associam se for de seu estrito interesse, a qualquer momento poder renunciar. Então, como eu falei, depende de cada estado, se ele quer se associar ou não. Se ele não quiser se associar, fica a critério dele. E se ele quiser se associar e depois desistir, também fica a critério dele, certo? Porque é uma decisão de uma organização que ele pode, né, estar interferindo em todo o contexto, né, de todo o avanço estadual. ONU, a organização daqui é um exemplo de organização, né, supranacional, a Organização das Nações Unidas, criada em 1945, com a finalidade de integrar entre as nações, integração acima da jurisdição dos Estados nos assuntos internacionais. Tem enfrentado perda de prestígio, invasão do Iraque, dificuldade da resolução da Pacífica para controvérsias nacionais. Então, a Organização das Nações Unidas, que tem a principal finalidade a busca de soluções de problema, pacificar, né, tentar acordos para ter o quê? A paz, para que os países cheguem a um acordo de paz, para que as questões sejam resolvidas. OMC, Organização Mundial do Comércio, que determina as diretrizes comerciais internacionais, tem um poder de punição comercial através de tribunal específico. Então, se faz parte da Organização Mundial do Comércio, eles vão entender, eles vão resolver questões de valores, né, questões comerciais, na verdade, para tentar agradar um contexto, um geral, certo? Mas também as pessoas podem, né, os governantes, eles podem sair, né, se eles forem adotar, forem se associar a essa organização, e se for contra, acaba podendo desistir e sair dessa organização. Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, é uma organização internacional que pretende assegurar o bom funcionamento do sistema financeiro mundial, pelo monitoramento das taxas de câmbio e da balança de pagamentos através de assistência técnica e financeira. Então, Fundo Monetário Internacional, FMI, eu acredito que você já tenha ouvido falar sobre o FMI, ele tenta assegurar esse bom funcionamento. Ele tenta equilibrar o funcionamento do sistema financeiro mundial, tentando monitorar as taxas, né, tentando monitorar essa questão de câmbio, balanças comerciais, balanças de pagamentos e etc. Políticas energéticas. A necessidade de garantir energia para o crescimento econômico preocupa diversos países do mundo. A questão das fontes energéticas não renováveis, poluentes, contrapõe o chamado desenvolvimento sustentável. O petróleo ainda é uma fonte energética importante, contudo, os principais produtores mundiais não são os principais consumidores. Então, aqui são as políticas energéticas, que o principal objetivo é garantir, né, essa energia para o crescimento econômico entre os países, porque hoje, para produzir, para fabricar, é necessário energia. Se não tiver as fontes de energia, não tem condições de ter uma boa produtividade. Então, hoje, o mundo busca essas fontes de energias, fontes renováveis, principalmente. As fontes renováveis são aquelas que não destroem o meio ambiente, são aquelas que são adequadas para o consumo, adequadas para tentar não poluir, tentar não gerar várias consequências para o meio ambiente.
Mas os países que mais precisam dessas fontes energéticas são os países que mais consomem, né? Mais fabricam, são os países que são mais poluentes. E é interessante que, geralmente, eles não têm essa grande quantidade de fonte energética para suprir sua necessidade. Eles acabam comprando de outros países para suprir essas necessidades. Então, hoje é um desafio, né, falar sobre fontes energéticas e garantir esse crescimento econômico, principalmente garantir esse crescimento econômico equilibrado e pensando no meio ambiente. É uma dos desafios, né, dos dias atuais, porque os grandes proprietários, eles querem produzir, eles não pensam muito em questões ambientais, né, e hoje nós estamos vendo aí, sofrendo várias e várias consequências no meio ambiente, por causa desse uso inadequado, né, dessas fontes energéticas. E aí, vamos para a atividade. Então, a atividade é a página 19. Vejam só, a atividade a partir de agora vai ser um pouquinho diferente. Vocês vão ter uma questão ou duas questões, a depender do professor, a depender da aula, que vocês vão precisar fazer sozinho. Eu não vou colocar a resposta aqui mais para vocês. Certo? Então, é interessante que vocês... Eu vou dar as dicas. O que é que vocês devem fazer? Vocês vão copiar a questão, certo? Copiar a questão, copiar a resposta, fazer direitinho. E a última questão que eu vou deixar aí para vocês fazerem em casa, vocês devem responder também, pesquisar no livro, como as outras questões também. Tem uma galerinha aí boa que pesquisa certinho, não espera a resposta que está no vídeo, que pesquisa certinho, faz certinho, manda para o professor. Se tiver errado, o professor corrige, dá a devolutiva ao aluno. É ótimo, continue assim. Mas para quem não pesquisa ainda, comece a pesquisar, certo? A regra é copiar a questão, copiar a resposta, né? Fazer a resposta no caderno de vocês e depois, ao finalizar toda a atividade, vocês mandam uma foto para o seu professor, certo? Então, vamos lá. A primeira questão, sobre a Organização das Nações Unidas, ONU. Em que contexto a ONU foi criada? E aí, em que contexto a ONU foi criada? Foi fácil essa daí? Então, ela foi criada após a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945. Foi o que eu acabei de falar. Qual o principal objetivo da criação da ONU? O principal objetivo é manter a paz e a segurança internacional. Eu também acabei explicando para vocês que o principal objetivo é a paz, né? Tentar resolver os problemas entre os países que fazem parte. Letra C. Compare a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança quanto a seus membros e suas atribuições. Então, a ONU mesmo, ela faz, né, todo esse trabalho com os países do mundo todo, tentar, né, equilibrar aí os problemas, tentar chegar a uma solução, que é a paz, né, a segurança internacional. Então, a letra C. Essa Assembleia Geral é um órgão deliberativo do qual participam todos os Estados-membros da ONU. O Conselho de Segurança é um órgão de decisão que conta com 5 membros permanentes. Quais são os 5 membros permanentes? Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. Quem tem um direito a veto em qualquer decisão da entidade e também com 10 membros escolhidos pela Assembleia Geral para um mandato de 2 anos. Então, essa Assembleia, quem tem direito a veto são esses 5 países membros, né? E as suas atribuições são essas que estão aqui, certo? Vamos para a próxima questão. Essa vai ficar para casa, certo? Essa questão vai ficar para casa. Então, você deve responder, é a primeira, que a gente já respondeu aqui na aula, e a segunda questão, como eu já expliquei, você deve copiar a questão e mandar para o seu professor a primeira e a segunda da atividade completa respondida. Então, nessa aula de hoje só são 2 questões, mas eu vou ler para vocês o texto, certo? Leia o texto abaixo, observe ao lado o infográfico 8 jeitos de mudar o mundo e faça o que se pede. Em setembro de 2000, os presidentes
de 190 países, incluindo o Brasil, se reuniram no evento chamado Cúpula do Milênio, promovido pela Organização das Nações Unidas, ONU, para conversar sobre os principais problemas que afetam o mundo, que agregam diversas ações a serem praticadas pelos governos para que tais objetivos sejam alcançados até 2015. Então, observe aí no livro de vocês, a imagem daqui está um pouco turva, mas aí tem 8 jeitos de mudar o mundo. Por que você acha que foram criados 8 jeitos de mudar o mundo? O que é que você entende? O porquê que eles criaram esses 8 jeitos de mudar o mundo? Essa é a resposta pessoal. Letra B. Na cidade em que você mora, há algum projeto ou programa governamental relacionado aos 8 jeitos de mudar o mundo? Exemplifique. Aqui em Itabaianinha, nós temos, né, uma pessoal, né, que é a questão. Ai, meu Deus, a empresa de reciclagem, porque a cooperativa, perdoe, a cooperativa de reciclagem, certo? Que é uma característica de 8 jeitos para mudar o mundo. Então, na cidade onde nós moramos, existe a cooperativa que eles fazem, né, eles pegam na porta da casa das pessoas materiais que podem ser utilizados para reciclagem. Então, é interessante vocês citarem essa informação, e se vocês souberem de outras informações, também vocês vão citar e vão explicar e vão comentar. E se vocês quiserem pesquisar, né, pesquisem, né, perguntem, preste atenção quando o pessoal da cooperativa passa pela sua casa, e geralmente eles estão vestidos com aquelas roupas verdes, né, características de quê? De meio ambiente, de cuidar do meio ambiente. Ok? Então, minha gente, nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem em casa, fiquem com Deus, se cuidem, não dê bobeira, porque o negócio está brabo. E eu quero, né, eu peço para vocês que vocês façam as atividades de todos os seus professores, acompanhem todas as aulas direitinho, porque nós estamos precisando que vocês participem. E se tem um coleguinha seu que não está participando, dê conselho a ele, chame ele para participar, porque no final do ano ele vai sofrer consequências que podem perder o ano, certo? Então, por favor, se cuidem e estudem. Um cheiro.